de mim. A paz do Senhor, amados, aqui é o pastor José Veríssimo, estamos mais uma vez aqui com vocês. Sou pastor aqui do Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, e essa igreja ela é presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena, e entramos mais uma vez no seu lar, juntamente com os alunos da Escola Bíblica Dominical aqui do Templo Sede, e a todos quantos se quiserem participar da nossa aula, seja bem-vindo. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dando continuidade às nossas lições bíblicas, que é as lições de adultos. Então eu convido a você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e tá dando continuidade aí ao nosso estudo. E lembrando a vocês que a nossa aula aqui ela é muito sintetizada devido ao nosso horário, mas você não deixe de pegar as referências e ler cada referência para que você tenha uma compreensão melhor sobre a nossa lição, ok? O textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 20, e diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Mais uma vez, lembrando vocês a importância da leitura diária. Temos lá referências de segunda a sábado. Pegue todas essas referências, que essas referências elas baseiam toda a estrutura da nossa aula, ok? A nossa leitura bíblica em classe ela está baseada em dois textos, em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então, pegue esse texto aí, é dentro desse texto que nós vamos fazer aqui a estrutura toda da nossa aula. O objetivo principal desta lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, essa é o objetivo de toda a nossa lição, tá? Dentro dos objetivos específicos, nós temos explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas na nova aliança habita em nós por meio do seu Santo Espírito. 2. Apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E 3. Refletir que somos o templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade. Então, você tenha essa compreensão durante toda a nossa aula. A introdução aqui ela é muito interessante porque ela fala justamente da continuidade daquilo que estudamos semana passada, ou seja, ela fala que fomos reconciliados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, assunto que tratamos semana passada ou na lição anterior, e a qual Cristo, depois dessa reconciliação, ele nos formou em igreja. Então, Cristo ele é essa pedra angular e estamos com a base através dos ensinamentos e a doutrina dos apóstolos e também do testemunho dos profetas. O primeiro tópico diz um edifício espiritual. O santuário dos judeus. Vamos falar aqui um pouco do que era a estrutura do templo para os judeus. O templo em Jerusalém era símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Esse assunto falamos semana passada, ok? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez então essa inimizade entre eles e formou uma nova humanidade chamada igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, depois que Cristo, então, aboliu e nos fez o templo do Espírito Santo, o templo que era tido como lugar onde Deus habitava, o templo construído
lá por Salomão e reconstruído lá também nos tempos de Ageu, já perde o efeito, a relevância, porque já não há mais separação. Todos nós somos templo se estivermos em Cristo Jesus. Segundo, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a presença de Deus. 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, aquelas estruturas romanas que faziam aqueles arcos que eram feitos de pedra. A pedra angular, ela dava o fechamento, é aquela pedra central da parte de cima. Ou seja, ela é angular porque ela tinha um ângulo. Ou seja, quando ela encaixava nas outras pedras, as outras pedras se firmavam nela. Sem a presença dela, o arco ele ia ser destruído. Por isso que Jesus ele é comparado à pedra angular, é aquela que fica no centro, na parte superior desta estrutura. Cristo ele é a pedra principal. 4. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, segundo Salmos lá, 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou a cabeça da esquina. Ele mesmo falou lá em Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4:11. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. Então, antes era feito na forma física e hoje é na forma espiritual. Jesus, ele é esta pedra. Sem a presença dele, a estrutura toda ela vai abaixo. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala o fundamento, que é através da doutrina dos apóstolos e também dos profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado e mensageiro, tá? Que significa a palavra apóstolo. O apostolado era centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos pelo próprio Jesus. Eles foram testemunhas oculares, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim também Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolos. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo é o fundamento. Então, é através da doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de homens que viveram após esse tempo. Porque eles foram homens que tiveram a capacidade e o chamado e tiveram os requisitos. Tanto se vocês observarem lá em Atos 1, para substituir Judas Iscariotes, foi requerido um homem que tivesse esses atributos, a qual vocês vão ler lá no capítulo 1 de Atos, que foi tirado o nome de Matias. Então ele tinha que ter esses requisitos para ser o 12º apóstolo. 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, ou seja, as pessoas dos apóstolos, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Por isso que a nossa doutrina, os nossos ensinamentos estão baseados justamente na doutrina dos apóstolos, porque eles receberam pessoalmente do próprio Senhor Jesus, a qual, como foi falado aqui, o apóstolo Paulo, ele também teve um encontro pessoal com Jesus e foi um dos maiores apóstolos do tempo
moderno, né? da igreja primitiva. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Terceiro, o testemunho dos profetas. A palavra grega prospetes, que significa proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios, o apóstolos e profetas, indica e trata-se dos profetas da igreja, e não dos profetas do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiveram oculto aos profetas do Antigo Testamento e de que os gentios tinham igualmente posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício, que Paulo fala lá em Efésios 2, 21, ele diz que indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado, e nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa em Cristo, pois o crente, todo crente bem ajustado, torna-se templo santo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Segundo, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naom, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote para com Deus, lá no tabernáculo. Todavia, na analogia paulina, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Senhor, porque agora ele passa a ser separado do pecado, pertence a Cristo e vive em santidade. E o terceiro subtópico e último diz assim: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Já como vimos, o crente torna-se o templo santo do Senhor. E isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos feitos pela mão do Senhor, por isso que Ele habita em nós. E Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crente, a igreja formada por judeus e gentios. E a nossa conclusão diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. E esta pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, ou seja, ele é insubstituível por qualquer outro que venha. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Então, tudo que nós venhamos a aprender esteja embasado, esteja fundamentado na doutrina dos apóstolos. Todas as outras doutrinas que vêm e que fogem da doutrina dos apóstolos é chamada heresia. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, pegue as referências, não deixe de ler lá a leitura diária e continuaremos. Não esqueça, aqui embaixo estão todas as nossas lições, você pode estar acompanhando na sequência. Se você ainda pulou alguma, tem aqui embaixo na sequência.
E não deixe de fazer a sua inscrição e dar o seu joinha. Se você tiver algum comentário ou pergunta em relação à nossa aula, pode fazer aqui que eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim.